Quando falamos em agentes econômicos, nós estamos nos referindo a todas as pessoas, empresas, setores, que algumas formas realizam transações comerciais. Então, agora a gente vai tentar ter uma noção desses agentes econômicos. Quem são essas pessoas? Então, são as famílias. Dentro dessas famílias, nós vamos ter os indivíduos. Nós temos as empresas, que também vão estar os indivíduos. E nós vamos dar o governo, onde também estão os indivíduos. Então, observe bem, de forma redundante, que eu estou separando grupos, né? Então eu tenho grupos de famílias, eu tenho grupos nas empresas, eu tenho um governo. Mas quando a gente olha, a gente emerge nessa situação, a gente observa que de qualquer forma eu estou avaliando, né, as pessoas, vou estar avaliando o indivíduo. Só que agora eu vou estar dando nome. Então eu falo assim, rapaz, eu tenho os agentes econômicos. Então quando pensar em agentes econômicos, você já sabe já que são o quê? As famílias, as empresas e o governo, dentro dessa escala. E aí, nos agentes econômicos, eu tenho algo... Primeira coisa que eu preciso entender, a necessidade. O que é essa necessidade? Então, tem uma coisa muito interessante que o marketing ensina que a necessidade ela é uma somatória de prospectos. Então, o marketing, aos olhos do marketing, essa ferramenta ela tem a possibilidade de gerar necessidade nas pessoas. O mercado ele entende isso, o setor econômico entende isso. E é claro e evidente que ele se beneficia dessas condições. Então, a necessidade é a força que movimenta os agentes econômicos. Então, a necessidade gera as transações de compra e bem de serviço. Claro, quando você vai num supermercado, você pode até não estar querendo comprar nada, mas o próprio ambiente, a própria estrutura de um supermercado, ele gera em você possíveis sensações de necessidade. É onde até existem alguns estudos que você tem necessidades que são envoltas à questão, o hedonismo, que é a necessidade ali pela questão da compra compulsória. Uma pessoa é compulsiva. Se ela for no supermercado, ela não tem como se segurar e ela acaba gastando dinheiro mesmo. No shopping center e por aí vai. Já tem algumas pessoas que conseguem se relacionar bem melhor. Então você começa a entender isso aí. Esse exemplo de necessidade ele é muito amplo. Você às vezes sai de casa, está precisando comprar apenas, sei lá, um ovo. Não, uma caixa de ovos. Você vai no supermercado, tem lá a caixa de ovos, mas logo em seguida você tem os produtos substitutos, os produtos complementares. Então você compra o ovo, aí você já lembra já que é 3 horas da tarde, vai comprar o pão, aí o pão já, poxa vida, eu vou comer um ovo com pão, aí o queijo e por aí vai. Então você começa a ver bem esse leque de necessidades que ele vai sendo permeado em cima de você. E a gente precisa ter entender esses agentes até mesmo para poder proporcionar a alguma movimentação econômica. E aí você tem necessidades primárias. Essa necessidade primária, pessoal, ela é muito legal de ser vista, porque isso aqui quando você começa a estudar necessidade primária, você começa a ver a questão da pirâmide de Maslow, ela é perfeita. Então você vê o seguinte, a economia ela gera, as pessoas elas têm proporções de necessidades, elas começam pelos seus fatores primários, que é o que? Alimentar-se, vestir, moradia e algumas coisas mais. Quando você sai de casa para trabalhar, e aí a gente até brincou um pouco nisso, que é uma visão muito romântica, até um romantismo literário, quando a gente diz que a gente trabalha porque gosta, porque ama. E aí Maslow fala, não, você sai para trabalhar porque você tem, na sua primeira escala, uma necessidade fisiológica, que é a necessidade de quê? A necessidade de poder comprar o que você quer, e você tem dentro de comprar o que você quer, você tem as necessidades primárias, que é se vestir, se alimentar, moradia, transporte.
higiene. Então Maslow ele já começa a falar isso aí. E a economia se apropriou dessa pesquisa e ela começa a entender que a principal propulsor da economia são as necessidades primárias. Então, por isso que muitas vezes você vê que esses fatores primários eles são onde você tem o maior crescimento da economia, porque ninguém deixa de comer, ninguém deixa de se vestir, ninguém deixa de morar. Então são coisas básicas, né? São coisas básicas e de extrema importância para o dia a dia. E aí você tem as secundárias, que são aquelas que vinculadas ao desejo e ao impulso. Então essas secundárias, elas já têm uma outra finalidade, ela já vem em um outro agregado. Elas estão... Quando você vai para um shopping center, você tem uma necessidade primária e uma necessidade secundária. Agora você tem uma necessidade secundária. Quando você vai ao cinema, você está tendo uma necessidade primária ou secundária. Você está tendo uma necessidade secundária. Então, observe bem que a primária são aquelas necessidades principais. Eu preciso me alimentar, eu preciso pegar um transporte, preciso me movimentar, preciso ter higiene, moradia. Mas, de repente, ir para um shopping center e comprar por impulso, isso não é uma necessidade. Não confunda a necessidade de você se vestir com a necessidade secundária, que é você estar no shopping center, se sentir impulsionar, você está com o teu guarda-roupa lotado de roupa, você tem 3 pares de sapatos, mas você quer comprar mais um, então na verdade você está agindo por impulso. Esse impulso, a economia ela vai caracterizar como uma necessidade secundária. Então você tem dentro da economia as escalas secundárias, os gastos secundários, que são aqueles gastos que o ser humano, as pessoas, elas realizam através dos seus impulsos. Vou fazer um lanche, depende do lanche. De repente você quer ali, vamos fazer como no popular, você quer comprar uma gordice. Você agiu por impulso, quer tomar um sorvete, alguma coisa mais, então são gastos secundários. E você tem, né, o coletivo, que refere aos serviços públicos, né? Existem algumas profissões que não produzem bens, porém elas oferecem o quê? Serviços. Então você tem advogados, profissionais do esporte, outras coisas mais. Então esse tipo, né, de agente, ele é o agente coletivo, que refere exatamente a esse serviço que está sendo oferecido a algum tipo de público. E aí você vem aqui os fatores de produção.